Justiça ameaça Hit TV com multa diária de R$30 mil. E veja também neste vídeo, uma forte palavra com o pastor Genival Bento que diz, Deus, a respeito de Abraão. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Adoradores Ligados. Ao assistir este vídeo, peço seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, e se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos atualizados. Gratidão a todos, e que Deus te abençoe. A Fundação Internacional de Comunicação, FIC, que supervisiona TVS, rádios e outros veículos do missionário R.R. Soares, está na mira da justiça. De acordo com informações, a instituição do líder da Igreja Internacional da Graça foi obrigada pela Justiça do Trabalho a mudar imediatamente o tratamento que dá aos funcionários de suas emissoras. Os funcionários acusam a emissora de preconceito e intolerância com aparência e orientação sexual, além de gordofobia e assédio moral. Por conta disso, eles formularam uma queixa junto ao Ministério Público. Ainda de acordo com um site de notícia, há queixas também de instalação de câmeras em locais impróprios na Hit TV. Caso a emissora descumpra as exigências da justiça, pode levar multa diária de R$30 mil, mais R$1.000 por cada funcionário que mostrar ter sido prejudicado, assediado ou ridicularizado pela direção. O pastor Genival Bento ele fala em sua pregação, em Gênesis 1:2-8 que fala depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora, e disse: Olhe agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? Veja o vídeo. Mostra mais altares. O capítulo 15 do Gênesis mostra um Abrão quebrado, fragilizado, só os cacos, a ponto de querer desistir, a ponto da dúvida e a incerteza chegar. Os irmãos hão de convir que a situação ficou tão emocionalmente incontrolável que precisou Deus intervir. Veja que quando começa o capítulo 15, não começa com Abraão, começa com Deus. A Bíblia diz no capítulo 15 que no meio da crise, da incerteza, da perturbação e do fracasso deste homem, onde Deus poderia desistir e fazer vista grossa, Deus vem e diz: Abraão, não tenha medo, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sou o teu galardão e a tua recompensa será grande. Veja que a proposta e a palavra de Deus é estimulativa, é motivacional. Deus não vem apresentando a fraqueza dele. Na fraqueza dele, Deus vem dizendo: eu estou aqui, conte comigo. Mas não foi suficiente. Veja que pela primeira vez há um questionamento de Abraão com Deus, de forma duvidosa. A resposta de Abraão foi da fraqueza. Ele diz: mas como, Senhor? Ele estava dizendo: mas como o Senhor é comigo, que até agora eu continuo sem filhos. Como o Senhor é comigo, que a sua promessa já faz 10 anos
E a Bíblia diz que a esperança tardia adoece o coração. Como é que o Senhor disse que é comigo e até agora nada? O único herdeiro que eu tenho para ter como filho hoje é um servo que nasceu na minha casa, Eliezer, o Damasceno. Aí Deus diz: não, Abraão, não será ele. O que eu te prometi está de pé, o teu herdeiro vai sair das tuas entranhas. Mas não foi suficiente. Aí olha o que é que Deus faz para não desistir de um crente fraco. Com base no versículo 12 do capítulo 15, você vai entender que o sol apareceu, a madrugada foi embora. Aí a Bíblia diz que Deus levou, no meio da fraqueza, Deus levou Abraão para fora da tenda. E o sol já brilhava, com base no versículo 12 do capítulo 15. E disse: agora olha para o céu e vê as estrelas, e conta, se assim puderes. A Bíblia diz que Abraão diz: eu não posso contar. Aí Deus diz: assim é a sua descendência, ou será depois de você, vai ser incontável. A promessa está viva. Quando você vai lendo o capítulo 15, em uma visão crítica, segundo alguns eruditos, entendam o que eu estou dizendo. Em uma visão crítica, eles dizem que quando Deus tira Abraão para fora, para mostrar a ele quebra o princípio natural do cosmos. Porque o versículo 12 diz: ao pôr do sol. Então o diálogo foi durante o dia. Então Deus, para mostrar a Abraão que mesmo na fraqueza ele não desiste da promessa nem do crente, ele faz Abraão ver estrela durante o dia. Por quê? Porque ver estrela durante a noite qualquer pessoa vê, é comum. Mas para ver estrela durante o dia, no brilho do sol, só quem tem promessa, só quem faz parte da graça, só... Você pode olhar que as maiores manifestações da graça de Deus foi no farrapo do ser humano. Foi nos momentos mais críticos do ser humano, quando as circunstâncias diziam: ele vai desistir, este está perdido, Deus vai abrir mão dele. Aí a graça vem. O versículo 12 diz que se pondo o sol, veio um sono sobre Abraão. E Deus disse a ele: faz um sacrifício. Ele preparou animais como cabra, carneiro, novilho de 3 anos, pombos, rolinhas, separou-os e pôs, e veio o sono. Quando o sono caiu, no capítulo 15, o fogo do céu desce. A Bíblia diz que o fogo passa e aceita o sacrifício, e Deus renova aquele crente fraco, e ele termina o capítulo 15 de cabeça erguida. Capítulo 15 termina com Abraão renovado, restaurado. Quando chega ao capítulo 16, veja que eu não vou alternar a história, eu vou usar os 3 capítulos, 15, 16 e 17, para dar base ao que eu quero falar, com base na temática. O capítulo 16 vem logo após. É só virar a página. E na maioria das vezes, em algumas Bíblias, nem precisa, está na mesma página. Aquele Abraão renovado, que a Bíblia diz no capítulo 15 que o impacto que ele viu foi tão grande que ele acreditou, e isso lhe foi imputado por justiça. Mas quando chega o capítulo 16, a fraqueza vem. Quando ele chega diante da esposa Sarai,
ela tem um plano de atalho, colocando em dúvida a promessa de Deus, que foi ratificada no capítulo 15. O plano de Sarai era comum na antiga Mesopotâmia, era comum no Antigo Oriente. Por exemplo, havia duas classes de escravas. A primeira era a ama. Essa classe de escrava era a escrava do patrão. Quando a Bíblia diz que Abraão tinha servos e servas, estas servas estavam na classe de ama. Mas a outra era Cifar, a escrava que fazia parte da classe Cifra era a escrava da patroa. Por isso que a Bíblia diz que Agar era escrava ou serva de Sarai e não de Abraão. Então, no Antigo Oriente, era comum, quando havia uma impossibilidade patológica de uma mulher patroa ter gestação, se juridicamente, vamos falar para abrir o entendimento, ela tinha o direito de pegar aquela empregada, aquela sua criada, aquela sua serva e dar ao marido, para que ele tivesse relação com ela. E quando o menino nascesse, quem dava o nome era a patroa. Base bíblica, se você observar, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, veja que Raquel não tinha filhos, e Lia teve uma pausa também. Então o que elas fizeram? Deram as servas a Jacó. E quando os meninos nasceram, não foi Jacó que deu o nome, foram elas. E isso dava direito jurídico que aquela criança fosse filha da patroa. Veja que mesmo sendo filho de escrava, mas escrava Cifar da patroa, os filhos de Lia e os filhos de Raquel, das escravas Obila e Zilpa, eles estão escritos como filhos de Jacó nas 12 tribos de Israel. Então isso era comum. Veja que isso foi depois. Então Sarai elabora um projeto perfeito como um atalho para cumprir essa promessa de Deus. O projeto de Sarai tinha apoio jurídico, mas não era de Deus, porque estava pondo em dúvida a promessa de Deus. E aquele Abraão que sai do capítulo 15 renovado, falou com Deus e o fogo caiu, a fraqueza vem e mais uma vez toma ele. E em vez de eles confiar na promessa de novo, ele aceita o projeto de Sarai. Isso é atalho. E crente que tem promessa não deve usar atalho. E se usar, não vai chegar no destino. Uma das coisas mais difíceis da fé é que Deus mostra o começo e mostra o fim. Ele diz: eu vou te tirar daqui e vou te colocar lá. Mas ele não mostra o período, o intervalo entre um e o outro, porque se ele mostrar, a gente desiste antes de aceitar o começo. Mas ele é fiel, mesmo a fraqueza vindo, ele está de pé. Gratidão por ter assistido o vídeo até aqui. Deixe seu like para nos ajudar, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber vídeos novos do nosso canal. Deus abençoe a todos.